O governo russo censurava os jornais, escolas e tribunais, e o Partido Social Democrata Russo se organizava clandestinamente. Eles se baseavam nas ideias de Friedrich Engels e Karl Marx. No novo sistema que eles estavam organizando, os trabalhadores trabalhariam apenas o necessário para garantir suas necessidades materiais. A ausência de lucro privado garantia a igualdade social. Em 1905, a Rússia foi derrotada pelo Japão, na guerra pelo controle da China. Por isso, a crise econômica agravou-se, e começaram a acontecer muitas greves e manifestações contra o regime. O governo reprimiu esses movimentos com os cosacos, soldados da Guarda Especial do Czar. No mesmo ano, surgiram os primeiros conselhos operários, os sovietes. Num domingo de janeiro de 1905, trabalhadores de São Petersburgo, então capital do Império Russo, organizaram uma manifestação para entregar a Nicolau II um documento em que exigiam melhores condições de vida e melhores salários. Uma multidão de cerca de 200.000 pessoas, entre elas crianças e mulheres, dirigiu-se ao Palácio de Inverno, residência do czar. As tropas do governo que estavam de prontidão receberam os manifestantes com tiros de fuzil. O incidente, que ficou conhecido como Domingo Sangrento, provocou conflitos em toda a Rússia. O czar Nicolau II criou a Duma, espécie de parlamento, para diminuir as tensões sociais, mas mesmo assim os movimentos continuaram vivos. Dois grupos políticos faziam oposição ao regime absolutista, os liberais e os sociais-democratas. O Partido Social Democrata estava dividido em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Revolução de Fevereiro, o fim do czarismo. No primeiro dia, houve uma manifestação de mulheres nas ruas de Petrogrado, à qual se juntaram os operários em greve. No dia seguinte, a greve e a manifestação se ampliaram. Em 26 de fevereiro, o povo gritava nas ruas: Pão! Viva a República! Abaixo a guerra! Começaram então os choques entre as tropas do governo e a população. Porém, em um determinado momento, os soldados que tinham recebido a ordem de atirar nos manifestantes rebelaram-se e juntaram-se aos trabalhadores. O governo não tinha mais nenhum apoio. O Palácio de Inverno foi invadido pela multidão e a bandeira do Império substituída por um pano vermelho. Era o fim do absolutismo. A burguesia assume o poder. Quando os manifestantes entraram no Palácio de Inverno, o deputado Kerensky recebeu-os e firmou uma aliança entre os revolucionários e a Duma. Revolução de Outubro. No dia 25 de outubro de 1917, a insatisfação popular estourou em Petrogrado. Parte dos militares e dos marinheiros se juntou às Guardas Vermelhas, milícia revolucionária organizada nas fábricas. O movimento, dirigido por Lenin, contou com a participação de Lenin, Trotsky e Joseph Stalin, o partido bolchevista, desde então chamado de comunista. O novo governo, presidido por Lenin, assumiu o poder dia 7 de novembro de 1917 e adotou uma série de reformas baseadas no marxismo e executadas por meio das ditaduras dos sovietes.
Para enfrentar a grave crise provocada pela Primeira Guerra Mundial, o governo de Lenin instituiu, em 1921, um plano para reativar a economia russa, a NEP, nova política econômica. Permitiu aos camponeses vender o excedente de suas colheitas no mercado interno, incentivou a formação de pequenas indústrias, permitiu que os capitais estrangeiros entrassem no país em forma de empréstimos. Com a morte de Lenin em 1924, o poder da União Soviética foi disputado entre Stalin e Trotsky, que divergiam quanto ao destino do socialismo soviético. Para Trotsky, era preciso difundir imediatamente a revolução por todo o mundo, enquanto Stalin defendia a consolidação do socialismo na União Soviética para depois expandi-lo. Stalin foi vitorioso, e mais tarde, em 1929, Trotsky foi expulso do país. Assim, em menos de 30 anos, o socialismo fez da União Soviética uma das principais potências mundiais em termos econômico-militares, sem descuidar da questão social, promovendo reformas que melhoraram as condições de vida da maioria da população soviética. Politicamente, no entanto, o governo stalinista foi marcado pela extrema centralização exercida pelos poderosos burocratas da administração pública, sob o controle do Partido Comunista. A oposição ao regime stalinista foi violentamente reprimida de prisões e execuções. Consequências: criação do primeiro Estado socialista, a independência da Polônia, da Finlândia e dos países bálticos, o afastamento da Rússia em relação às potências europeias, permitindo que a Alemanha concentrasse seus esforços bélicos na frente.